Fala, investidor, tudo bem com você? Vamos conversar hoje sobre a reabertura das economias e a força que isso tem tido ao longo do tempo aí. A gente tem sentido que nesses últimos meses, em março, abril e maio, né, principalmente, as economias parecem ter reaberto com um pouco mais de força, e junho a gente vai comprovar isso através dos relatórios de gestão dos FIIs. Então já curte o vídeo, se inscreve aí no canal e vamos lá para o conteúdo. Eu quero ir direto hoje para o conteúdo. Então aqui vocês podem ver o XPMOLs, que é o relatório, na verdade, da XP, e eu trouxe tanto o XPMOL como o VISC como sendo a base aqui para os nossos relatórios. Por que eu estou trazendo shoppings? Porque é um setor onde o ambiente é fechado, em tese tem mais restrições, e mesmo assim a gente vai ver que nesses setores a gente teve indicadores importantes da economia. E eu estou trazendo os fundos imobiliários para que você entenda que nos fundos imobiliários a gente também consegue captar ou sentir como que a economia está rodando ao longo aí do tempo. Então, nesse caso, a gente está trazendo o relatório de junho. Eu não trouxe os outros shoppings, porque os outros shoppings ainda não soltaram os seus relatórios gerenciais. E é importante a gente ter o relatório gerencial de junho, onde ele comprova os dados, né? Ele traz consolidados os dados finais de maio e também como foi o mês de junho. E aqui eu já trouxe marcado em amarelo, em destaque aqui, né, o comentário do gestor que fala que o mês de maio de 2021 foi surpreendentemente forte nos termos de vendas para shoppings do portfólio da XP Malls. Então a gente está falando de maio, XP 21, e ele está falando que no caso do Catarina Fashion Outlet, o volume de vendas mês foi superior a 80 milhões, foi o terceiro melhor mês da história, ficando atrás apenas novembro e dezembro de 2019. Então percebe que ele está comparando o mês de maio com o volume de vendas de período de festas, de Natal, né? Natal e Ano Novo ali, que é um período onde se dá muito presente, né? Final do ano, e um ano onde não existia Covid, um ano de 2019. Então ele continua trazendo mais algumas coisas aqui. No final de junho de 2021 foi anunciada a conclusão da transação do CJ, mas acho que ele não fala mais na questão de vendas, né? Então não fala mais. Eu já tinha lido o relatório, eu destaquei ali exatamente porque foi o único pedaço onde fala da questão das vendas, e eu já quero vir aqui para o relatório do VISC. O relatório do VISC, você vai ver que trata da mesma coisa. Desculpa, gente, deixei o áudio, na verdade a música um pouquinho alta, não sei se vai ficar muito alto, mas enfim, vamos embora. Então aqui no relatório os comentários do gestor, né, do gestor do VISC, ele fala que o cenário se mostrou positivo para a retomada da atividade dos shoppings. No mês de maio, Dia das Mães apresentou resultados expressivos, aproximando-se do observado no ano de 2019. Então mais uma vez a gente vê que o cenário para os shoppings tem se modificado. Isso é importante, você entender o cenário macro. Isso, as ações já estão refletindo. Se a gente abrisse aqui o gráfico das ações, vocês iam ver que ações de shoppings, como o próprio Iguatemi, Multiplan, Aliança Sonae, você vai ver que o gráfico dos shoppings ele já tem tido um retorno um pouco mais forte, mas a gente não vê o mesmo retorno nos fundos imobiliários de shoppings. E é claro, tem um motivo para isso, né? Além das incertezas referente à tributação, nós temos também a questão aí dos próprios shoppings como um centro de segurança em momentos de crise, né? Esse é um tema que talvez eu traga no futuro, mas os shoppings eles eram considerados, trazendo um resumo, né? Eles eram considerados um setor de segurança no mercado imobiliário, de fundos imobiliários como um todo, e ele não se mostrou esse setor de resiliência mesmo em períodos de crise, até porque foi uma crise que afetou diretamente o uso dos shoppings, né? E vamos continuar aqui na análise. A gente vê mais abaixo, e eu quero trazer essa... Opa, acho que eu passei demais. Quero trazer essa análise aqui, onde a gente vê que a fase de maio e junho, né, foi considerado como uma nova retomada para o fundo, enquanto que julho e agosto ainda do ano passado, né, 2020, ainda estavam na fase mais pesada, né, fase inicial ali de crise. A retomada foi considerada pelo fundo aqui, pelo gestor, apenas a partir de setembro, né, e a gente vem logo de um período de novas restrições. Então maio foi de fato um mês que trouxe aí um destaque. Eu quero mostrar para vocês aqui o resultado, um pouco mais abaixo, o resultado do fundo aqui, onde a gente vê que as vendas do shopping também se mostraram fortes durante esse período.
apesar de que, se a gente olhar 2021 contra 19, teve uma queda de 30%, é claro que a comparação não pode ser direta. Um período de 2019 que nem se falava de economia pulsante, nem se falava de crise, Covid, qualquer coisa desse tipo, não existia, né? Então, aqui a gente vê que, de fato, né, as vendas eram muito fortes, né? A venda aqui dos shoppings nesse ano de 2019, e, é claro, 30% para restrições nos shoppings que estão acima de 50%, ainda assim é muito bom. Ou seja, uma queda nas vendas em 30%, ela é menor do que o total de restrições. Tem shoppings que estão permitindo apenas 50% da sua capacidade. Se com 50% da capacidade ele vendeu apenas 30% a menos, quando ele chegar em 100% da capacidade, ele deveria, se a gente fizer uma lógica simples aqui, chamada conta de padeiro, né? Deveria dar em torno de 120%, 130% de vendas a mais no mesmo período. É claro que isso não pode ser uma conta direta, por isso que eu falei que é conta de padeiro, mas na prática é algo próximo disso. Então, as economias têm retomado com uma certa força. Não dá nem para comparar, mas se a gente olhar 2021 com 2020, a gente vai perceber uma alta de 260%, mas como eu falei, é uma comparação que não é boa, né? Não dá ali para ser feita. Então, vendas, aqui ele traz também um comparativo. Mês de junho, a gente não tem esse comparativo direto aqui com 2021, porque ainda não tinha as vendas de 2021. Ele comenta isso mais acima, ele não tinha um total das vendas em 2021, tá bom? Mas a gente vê aqui pelo gráfico que foi ficando, né, acima de 2020, pelo menos o mês de março. Mês de março não, mas o mês de abril ficou acima, o mês de maio também, e o mês de junho deve vir também acima do ano de 2020 aqui, que é a barra cinza, beleza? Então, é isso, pessoal. Eu queria trazer para vocês essa visão, né, uma visão um pouco mais ampla, pensando na questão da retomada das economias e como a gente já consegue ver o reflexo disso, inclusive nos shoppings, que são setores os mais pesados ali, que foram mais atingidos, porque são geralmente locais fechados onde você tem as aglomerações, né? Eu coloco aspas aqui apenas porque é claro que você pode separar um pouco mais as pessoas, que é o que eles estão fazendo, então evitando esse tipo de coisa, mas poderia ter ainda mais aglomeração, então por isso que eles têm restrições, tá? E eles são mais afetados nesse sentido da questão das vendas, tá? E as vendas online subiram muito, mas mesmo assim a gente vê que as pessoas querem voltar aí aos shoppings, porque são locais de lazer para a família e não apenas, né, locais ali de compras, como muita gente acaba pensando, né? E creio eu que quando os cinemas reabrirem e todo aquele glamour de você ir ao cinema, eu sinto falta disso, né? Vai voltar com mais força, a gente vai sentir isso também na questão das vendas dos shoppings, ok? Então, é isso, um forte abraço, espero que você tenha curtido um vídeo especificamente aí falando sobre setor macroeconômico, pensando na questão dos shoppings, ok? Abraço, até nosso próximo vídeo, tchau, fui!